Olá amigos, aqui é o Dats do canal Cruzeiro Ver Raposo e vamos trazer aqui, trechos da entrevista do treinador e comentar também essa entrevista, trazer também a palavra do Brian Rodrigues sobre o Cruzeiro e um trechinho também do Matheus Henrique falando no pós-jogo, E eu vou comentar, é claro, isso aí. Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal Hype. Compra pelo canal Mercado Livre Shopee, vem aí o Dia dos Pais. Lá você compra, você tem preço, prazo e qualidade e ajuda o canal do Cruzeiro Ver Raposo. Então, se tiver que comprar, compre pelo link que está aqui embaixo, na descrição, ok? Nesse vídeo o técnico responde perguntas sobre a importância da vitória do Cruzeiro, sobre a importância da torcida, a dificuldade de criação pelo meio, às vezes tem que abrir pelas pontas, e sobre as contratações. Ele até usou o termo que acrescenta qualquer coisa. Eu achei meio forte, mas vamos analisar, Vamos lá, então, vamos começar o nosso vídeo. Para nós aquilo que, e boa noite a todos, desculpem, aquilo que para nós é importante é de facto a qualificação. Foi um jogo bem conseguido, bem seguro da nossa parte, um jogo onde tivemos uma dominância constante e ao longo de toda a partida. Claro que com mais ascendência na segunda metade, quando o adversário fica com menos um jogador, acabou por se notar mais, mas acho que durante os 90 minutos houve uma equipa a procurar ganhar, uma equipa que foi dominante e segura, satisfeito pelo comportamento, pela atitude dos jogadores, pelo desempenho e sobretudo pela qualificação, que era isso que nós queríamos. Bem, realmente ganhando, a energia é diferente. Conseguimos, eu acho que o melhor antídoto para aquilo que possa ser a fadiga, a exigência do campeonato e das competições brasileiras, aquilo que é a exigência de jogar 3 em 3 dias é de facto ganhar, porque cria um estímulo e uma falsa sensação de bem-estar, mas que é mais emocional e mental, por conquistar vitórias em cima de vitórias. Importante neste momento para nós, porque temos de facto aqui um período ou se quisermos o mês de agosto, que vai exigir muito de nós e onde é importante nós termos a capacidade física. Realmente eu concordo, que a torcida é muito importante e que revezar jogador, fazer rodízio, também é importante pelo fato das competições que a gente tem encavalado uma em cima da outra e o tempo é reduzido. Então, precisa de fazer mágica mesmo. E com relação à contratação, acho que todas são importantes. Não acho que acrescenta qualquer coisa, não acho que acrescenta muito, Ainda mais quando você tem um elenco reduzido, as contratações acrescentam demais. Basta você saber trabalhá-las, E ele alega que todos terão seu tempo, na medida do possível, até porque no Brasil acontece muitos cartões por causa da quantidade de jogos, então todos vão ter a oportunidade. Vou falar sobre isso depois na pincelada final que eu vou dar sobre essas falas. Não peguei toda a entrevista porque tem coisa que não vale a pena. Vamos lá. Capacidade técnico-tática, mas também emocional de lidar com todas estas situações e estarmos todos preparados hoje. Foi também este um exemplo daquilo que eu tenho vindo a falar. Falou do Romero e do Jonathan Jesus, eu prefiro falar do João Marcelo e do Mateuzinho, porque foram aqueles que de facto estiveram em campo e muito bem. Foram importantes para a equipa, demonstraram estar preparados, valorizar aquilo que é, como disse sempre, a competitividade interna para que nós possamos ser mais equipa, e quando eu digo mais equipa, é sermos mais abrangentes, termos mais soluções, termos mais gente preparada, ter mais competitividade interna. E acho que isto serviu também, ou serve também, para demonstrar isso e é também um sinal para dentro que, estando preparado, a oportunidade chega mais cedo ou mais tarde. A importância é dizer-lhes que são indispensáveis, porque nós conseguimos sentir de facto o ambiente. Hoje teríamos meia casa, talvez, parece-me que o número terá sido mais ou menos esse. Mas sentimos essa energia, é muito, muito importante para os jogadores porque, volto a dizer, a energia que muitas vezes vem de fora é também aquela que nos faz dentro de campo darmos mais qualquer coisa, é a motivação extra, é aquilo que nos puxa, que nos empurra muitas vezes para conseguirmos coisas que depois no final eu chego cá e dizemos ganhamos porque fomos empurrados ou nos ajudaram a conseguir ganhar.
são indispensáveis, são uma torcida muito apaixonada, muito presente, nós temos sentido exatamente isso, traz-nos responsabilidades também, para que nós possamos corresponder. Sabemos que esta exigência de quem apoia, de quem está presente, de quem suporta uma equipa tem que ter retorno, e o retorno é nós darmos o nosso melhor. Não digo que vamos ganhar sempre, mas vamos dar sempre o nosso melhor. A nossa entrega tem que ser sempre até ao último minuto, sem nunca falhar àquilo que é o compromisso de darmos o nosso melhor em todos os jogos, para que de facto possamos fazer uma equipa com 12 jogando em casa, principalmente onde sentimos mais esse apelo e esse apoio também da nossa torcida. Quando diz outros tempos, estamos a falar... Em outros momentos da equipe. Outros anos ou já durante comigo? Não, outros anos. Outras alturas, ok. A diferença muitas vezes depende daquilo que o adversário, como ele se comporta. Vocês sabem, porque a Chapecoense fez isso no jogo em casa também, uma linha de 4, 3 médios, 3 homens mais na frente. No primeiro momento de pressão em zonas altas, ou quando a bola era recuada, era uma equipa que saltava com 3 mais 3, procurava controlar o espaço por fora com os 3 médios que tinham uma basculação constante de um lado para o outro, e quando em zonas mais baixas os extremos acabavam por se juntar também um pouco mais e fazer uma linha de 5, deixando apenas um atacante na frente. E isso faz com que nós possamos ter alguma variabilidade da forma como conseguimos ou tentamos quebrar. Primeiro tem a ver com a velocidade de circulação de bola, depois a mobilidade dos jogadores, para que nós possamos encontrar, quando em zonas mais altas, os espaços interiores, que é onde jogadores como o Arroio, o Mateus e o Kenji se sentem muito confortáveis a procurar o espaço entre linhas, e é aí que nós procurávamos tentar ganhar vantagem, quando mais perto da nossa baliza, porque as linhas eram 3-3, nós acabámos de ter mais espaço por fora, e aí era importante chegar rapidamente com bola ao William e ao Gabi, para que nós pudéssemos ter corredor e termos gente capaz de atacar aquele espaço, utilizando mais nessa forma o espaço exterior. Com a oportunidade, eu digo sempre, estejam preparados para as oportunidades. Elas vão surgir mais cedo ou mais tarde, e aqui no Brasil então aparecem sempre. Estejam preparados para as agarrarem. Hoje vimos o João fez um jogo ótimo, o Mateuzinho tem sido utilizado com alguma regularidade, mas o João não. E o João, não me esqueço do jogo que fez contra o Remo, por exemplo. Portanto, tem tido respostas muitíssimo positivas, e hoje mais uma vez mostrou que é um zagueiro que nós contamos, que está no plantel por mérito próprio, e que é um jogador que nós obviamente consideramos como outros que possam ter jogado hoje mais ou menos, ou outros que não jogaram até, mas que a seu tempo as coisas acabam por chegar, e quem vier por bem acrescenta sempre qualquer coisa. Então, Cruzeiro fez uma partida excelente, jogou muito bem, só acho que o Cruzeiro ainda peca nas finalizações, chuta muito a gol, mas perde muito gol, e o futebol cobra. Quando você perde o gol, o que acontece? O adversário, numa simples bola, vai lá e te derruba. E quase aconteceu isso. O jogador não sofre a lesão, teríamos tido problema na jogada, né? Então, assim, tem que ter muita atenção. Agora, ele elogiou muito o Matheus Henrique. Realmente, o Matheus Henrique jogou muito bem, né? Mas a gente tem que levar em consideração também que o adversário não pressionou o meio de campo do Cruzeiro. O meio de campo do Cruzeiro jogou tranquilo, até porque, por muitas das vezes, eu concordo com o treinador, o adversário fazia um 4-5-1, todo fechadinho, tentando ir para o contra-ataque. Isso foi o jogo todo. Então, facilitou também o trabalho. Mas espero que o Matheus Henrique jogue bem assim, porque percebe-se que é ele que vai jogar contra o Flamengo, né? Então, que ele melhore, que ele se adapte o máximo possível nessa posição aí, né? E quanto à oportunidade aos que estão chegando, eu acho que deveria já começar a testar o Zé Lucas, porque senão vai ser um tiro na água, né? Vai comprar e não vai ter oportunidade nenhuma, né? Está passando da hora, inclusive, de isso acontecer, né? Agora vamos ver o Brian y vamos ver o Matheus Henrique. Gracias a todos. Muy bien, la verdad que con muchas ganas de jugar mañana, con muchas ganas de darle una victoria a la gente. Va a ser la primera vez de jugar una Leagues Cup en casa. Creo que empezar con el pie derecho es fundamental, darle mucha importancia a este torneo. Como bien dice el profe, creo que a nivel internacional se han mostrado cosas, pero bueno, lo que importa al final de cuentas es el título, así que vamos a pelear por siempre por el título, por ser América obviamente. Y nada, sobre lo otro, muy tranquilo también, sé que cuando sea el momento de irme lo voy a comunicar
no tengo ningún problema. Sigo en el América, soy feliz acá y se lo comunicaré a la gente que tenga que comunicar. Então acaba que eu não me dei conta do que aconteceu e depois só vi o sangue caindo. Mas, cara, o importante é a classificação, é vencer e infelizmente aconteceu isso, mas não é nada demais. Na minha vida já passei por muitas coisas, é só mais uma e já estamos prontos de novo para estar dentro de campo, para estar defendendo esse escudo aqui. Muy bien la idea que pide el entrenador. Como dije, el fútbol brasileño es muy distinto al argentino, acá es más competitivo, hay muchos jugadores de mucha clase y bueno, me voy sintiendo bien, como lo dije recién, mis compañeros hacen que esto sea más fácil, tenemos grandes jugadores y estoy muy feliz de estar acá. Pois é, né, na coletiva aí, né, o Brian Rodrigues, ele cita, né, quando ele fala o outro, ele está se referindo ao Cruzeiro. Mas ele cita, ele não deixa fechado o negócio não. Ele fala, quando eu tiver que sair, eu vou avisar. Né? O que significa isso? Que pode ser que mais para a virada do ano, para o ano que vem, entendeu? O cidadão possa aparecer aí, tá? Ele não deixou assim descartado não. Apesar de o Cruzeiro ter descartado, né, para mim ficou vago as palavras dele. Mas ele falou que vai lutar pelo América e jogar a competição lá com muita determinação, até porque é um profissional, né? E os profissionais é o mínimo que se espera dele, né? Agora, quanto o Matheus Henrique aí, que saiu com o nariz quebrado, né? Fica parecendo aquele ator lá, o Will mesmo. Mas é o seguinte, a arbitragem foi muito conivente. O time do Chapecoense era cada enxadada uma minhoca, bateu muito mesmo. Né? E o juiz não teve pulso para corrigir desde o início. Quando você corrige desde o início, tá bom. Mas, falando sobre o jogo, né? O Cruzeiro foi perfeito, né? Jogou bem. Eu até concordo quando o repórter perguntou, eu tirei as perguntas, deixei só as respostas. Ele fala que, às vezes, jogar pelo meio, o time está muito fechado, tem que jogar pelas pontas mesmo. Gente, isso é óbvio. Isso é óbvio. Quando um time está fechado, muito recuado, você tem que fazer as jogadas pelas pontas, driblar o marcador da ponta para puxar o jogador do meio, para abrir espaço. É pelos flancos que você abre espaço de quem está no meio. Por quê? Uma vez que você deixa para trás o jogador do flanco, alguém do meio vai ter que sair para cobrir aquele jogador do flanco. Aí abre espaços. Isso é o beabá do futebol, né? Beabá. Não precisa nem de perguntar isso para um técnico, não. Isso aí todo mundo sabe. Mas o Cruzeiro está de parabéns, fez uma grande vitória, classificou-se, que é o mais importante. Terça-feira tem o sorteio para definir as quartas de final, quem o Cruzeiro vai pegar, não é mesmo? Então a gente vai transmitir, inclusive, esse sorteio, 11 horas da manhã, terça-feira. O Vé Raposo vai estar transmitindo. Em primeira mão a gente vai saber quem é que saiu, quem foi sorteado, quem vai ser o adversário do Cruzeiro. Eu vou chutar aqui. Acho que o Cruzeiro vai pegar o Santos. Na minha opinião, não é que eu quero, não. Quem vier tem que pegar, né? Acho que o Cruzeiro vai pegar o Santos. Quando o Santos ganhou do Remo, eu tive esse pressentimento, o Santos, o Cruzeiro vai pegar o Santos. Porque o Cruzeiro, na minha opinião, ele ia pegar o Remo. Nunca vi dar o azar de pegar o Remo em mata-mata, e o Remo é um calo. Mas ó, eu suspeito que vai pegar o Santos. E você? Qual tipo que você quer que pega? Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, São Paranaense, são 8 times aí, né? Com o Cruzeiro. Então, é isso aí. Fica um grande abraço, deixe like, comente, compartilhe, inscreva e hype no canal. Ajuda bastante, né?